Saudações, alunos! Vamos para a nossa segunda aula desse curso completo de Física para o primeiro ano do ensino médio. E o assunto dessa aula aqui é medição. Olha só, aqui no nosso livro nós vamos estar estudando essa parte aqui de medição, um assunto essencial na física, porque tudo que a gente estuda na física requer medições. Tá? Então, o aluno que pular essa aula achando que é bobagem, achando que isso não cai diretamente na prova, vai na verdade estar se prejudicando, né? Vai estar deixando de compreender talvez ali algumas coisas que estão em torno da questão que vão ajudar ele a resolver a questão. Então esse é um assunto muito importante. Só para vocês terem uma ideia, vamos iniciar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui no material, e lembrando que esse material vocês podem baixar clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, tá pessoal? Tem lá material aqui na descrição do vídeo, só clicar no link e baixar esse material para vocês acompanharem. Para a gente entender, para que vocês entendam, eu queria que você pensasse no seguinte exemplo. Suponhamos que você queira saber quantos litros de água cabem em um garrafão. E aí para isso você enche o garrafão por completo. E aí você despeja a água desse garrafão em 5 garrafas de 1 litro. Suponhamos que toda a água que está lá dentro coube em 5 garrafas de 1 litro. Então você vai chegar à conclusão de que o volume desse garrafão é 5 litros. O que foi que você fez? Você fez uma medição, ou seja, você mediu o volume interno do garrafão. E para fazer isso, para fazer essa medida, você precisou usar outro volume que foi tomado ali como unidade de medida, que foi o litro. Então, na verdade, você comparou o volume total do garrafão com um volume padrão, que foi o litro. Tá? Da mesma forma, para medir o comprimento de uma corda, você precisa de outro comprimento tomado como unidade, que é o metro. Então, você pode determinar quantos metros tem o comprimento de uma corda, de acordo, né, comparando aí com um metro padrão. Então isso é muito importante, porque quando a gente faz medição, quando a gente vai medir alguma coisa, a gente sempre vai precisar de uma unidade de medida. Então o metro, o quilo, e outras coisas, como por exemplo o litro, são unidades de medida. Então o que é que significa, né, você medir? Tudo que você for medir, né, tudo que pode ser medido é chamado de grandeza. Isso é muito importante. E esse termo, grandeza, aparece nas questões. Às vezes os alunos não sabem o que é que significa, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, na física, a gente trabalha com coisas, com grandezas que podem ser medidas. A gente não trabalha com sentimentos de ódio, sentimentos de amor. Não, porque essas coisas não podem ser quantificadas. Elas não podem ser medidas, tá? Então, nós já podemos aí entender o conceito fundamental de medir. Medir uma grandeza significa o quê? Significa encontrar um número que indique quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Então, medir alguma coisa significa você encontrar um número que indique quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Você vai medir a sua altura? Então, você vai comparar com o metro. Você vai medir a distância entre Fortaleza e outra cidade? Você vai comparar com 1 quilômetro. Então, você vai encontrar um número que indica quantas vezes essa distância total é maior do que 1 quilômetro, por exemplo. Beleza? Nota como é tranquilo, né? Bem fácilzinho de se entender. Mas vamos lá, vamos continuar. E para a gente continuar, deixa eu subir aqui um pouquinho e sair da frente, né? Porque agora a gente vai para esse outro lado, para a gente ter noção aqui, ó. E também deixa eu afastar o material aqui um pouquinho. Pronto. Para a gente ter noção de massa. Massa é um tipo de grandeza física que nós vamos utilizar bastante nesse curso. Então, qual é a ideia de massa? Nós podemos dizer que massa, pessoal, é uma grandeza física que está associada, na verdade, à matéria que existe no objeto. Então, é uma grandeza que está associada à quantidade de matéria que existe naquele corpo que você está medindo ali a massa. Você já deve saber que tudo que existe é feito de átomos. E os átomos são feitos de partículas menores, denominadas prótons, elétrons e nêutrons.
como a quantidade de matéria existente em um elétron é muito pequena em comparação com o próton e com o nêutron, a gente diz que a massa de um corpo é a soma da massa que contém os prótons e os nêutrons daquele corpo, tá certo? Então, se você for medir, por exemplo, a massa de uma pedra, você vai dizer que a massa de uma pedra é igual à soma das massas de todos os prótons e nêutrons que aquela pedra contém, tá certo? Então, isso daí é massa, é a quantidade de matéria que existe, mais precisamente a quantidade de matéria, de massa de prótons e nêutrons que existe naquele corpo. Agora, uma coisa muito importante, é fundamental você não confundir, não confundir a questão de massa com volume. Professor, como assim não confundir massa com volume? Dê uma olhada aqui, Você tem 1 litro de água aqui, e 1 litro de mercúrio. Então, o volume são iguais, né? Os volumes de água e mercúrio são iguais, 1 litro de cada. Mas a quantidade de massa não é igual. Só para vocês terem uma ideia, a massa de mercúrio é quase 14 vezes a massa de água. Isso significa o quê? Que 1 litro de mercúrio tem um total de prótons mais nêutrons quase 14 vezes a quantidade de prótons e nêutrons existente em 1 litro de água. Então, não confunda massa com volume, tá? Não confunda massa com volume. 2 objetos podem ter o mesmo volume, mas se eles forem feitos de materiais diferentes, provavelmente eles vão ter massas diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho, só para a gente contextualizar, sobre o histórico do metro. O metro ele já foi definido de várias maneiras diferentes. O que é um metro? Um metro, só para vocês terem uma ideia, antigamente o metro ele era definido como sendo aqui, o 10º milionésimo do arco que vai do Polo Norte, do Equador, ao longo do meridiano de Paris. Já pensou? Era uma parte ali do meridiano que vai do Polo Norte até o meridiano de Paris. Então, era muito complicado, muito difícil, né, você, por exemplo, ir lá e se certificar do que é um metro. Depois, em 1889, o pessoal acabou escolhendo um modelo padrão de comprimento por metro. Eles tinham uma placa, assim, um cilindro, onde eles fizeram 2 traços nesse cilindro e disseram, a distância entre esses 2 traços é 1 metro. Só que qual era o problema, né? Todo e qualquer laboratório que quisesse ter ali o metro padrão, tinha que ir lá e medir de novo nesse material o que era ali 1 metro entre esses 2 traços. E podia ser que aquele material, com o tempo, obviamente, ele vai se deteriorando. Então, não era a melhor maneira. Hoje, como é que é definido o metro? O metro padrão hoje, ele é definido de modo muito mais preciso. O que é o metro, professor? Vou até rabiscar aqui para vocês entenderem. O metro hoje ele é definido de uma forma mais precisa. É o comprimento percorrido pela luz no vácuo durante 1 sobre 299.792.458 de segundos. Parece complicado, mas na verdade qualquer laboratório que quiser pode fazer esse experimento e realmente medir o que é um metro. É muito simples, porque a velocidade da luz, esse valor que está aí embaixo, ele é conhecido. Então 1 metro vai ser 1 sobre esse valor. E aí você tem aí realmente a definição do metro. Nós temos a primeira seção aqui do livro. Deixa eu sair aqui da frente, A primeira seção aqui do livro, leitura, que ele fala sobre outras unidades de medidas que eram muito utilizadas, né, no passado. A jarda, o pé e a polegada. Pessoal, no passado, antigamente, cada país definia suas próprias unidades de medida. E é óbvio que isso era muito dificultoso, trazia muitos problemas. Imagine, né?
cada país tinha uma unidade de medida padrão diferente. Então, se você fosse para um outro país, tudo aquilo que você conhecia mudava. Então, era muito difícil negociar as coisas e etc. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra eram usadas a jarda, que é definida como sendo o quê? A jarda era a distância entre o nariz do rei e a extremidade do polegar dele. Eu estou aqui bem na frente, mas eu vou subir aqui um pouquinho, ó. A jarda era isso daqui, ó. Era a distância entre o nariz do rei e o polegar dele. O pé era a distância aqui do comprimento do pé do rei. E a polegada era a largura do polegar do rei. Qual era o problema? Que quando substituía o rei, tinha que substituir também essas medidas. Então, hoje a situação ela é bem diferente. Óbvio, né? A situação é diferente hoje. Nós temos oficialmente adotado por todos os países o chamado Sistema Internacional de Unidades, famoso SI, que vocês vão encontrar em muitas questões. Vocês vão notar que, calcule tal, de acordo com o SI. Ou seja, o que é o SI? Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, a unidade de comprimento padrão é o metro. Ele é padrão, não significa que você não possa medir comprimento em centímetros, em quilômetros, em decímetros. Você vai medir de acordo com o que for mais adequado. Mas o padrão no sistema internacional é o metro. De massa é o quilograma, simbolizado por kg. E a unidade de tempo padrão é o segundo, simbolizado aqui pela letrinha S. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema adotado aí por quase todos os países do mundo, você tem essas unidades padrão. E justamente essas 3 unidades que nós vamos utilizar bastante nesse curso: metro, quilograma e segundo, tá bom? Aqui nessa seção, ele ainda fala de algumas unidades dos países de língua inglesa que nós ainda utilizamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai comprar uma televisão, a gente compra, né, pelas polegadas, 29 polegadas, 50 polegadas. Aí talvez você nunca tenha parado para pensar, né? Polegada é uma unidade lá da Inglaterra, né? Lá do passado. O que é essas polegadas aqui do televisor? É essa distância aqui, ó, na diagonal. Então, 20 polegadas significa 20, né, larguras de dedo do polegar do rei, né? 20 polegadas. Quando a gente vai também comprar num depósito cano PVC, deixa eu ver se eu saio aqui da frente, ó. A gente vai ter essa situação aqui de cano PVC. Você compra, eu quero um cano de 3/4 de polegada, né? 3/4 aqui de polegada. Ainda está utilizando aquele sistema da Inglaterra lá, ó. 3/4 de polegada é o equivalente a 26 metros. Aqui fala um pouquinho, né, sobre, aqui em cima, ó, em cima da minha cabeça, ó, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 91,44 centímetros. Um pé, 30,48 centímetros. E assim sucessivamente. Então, essa seção aqui é para que você entenda, né, que tenha bagagem das unidades de medida que eram utilizadas no passado. Não é legal? Quando você vê isso daí numa questão, você agora não vai ficar confuso, sem saber o que é que a questão está dizendo. Você sabe que eram unidades utilizadas no passado. Você sabe que ainda hoje nós utilizamos aqui no Brasil em algumas coisas, como no televisor, quando vai comprar um cano, né, o diâmetro de um cano. Então, essa contextualização desses assuntos é muito importante. Você, na hora de ler a questão, se você tem essa bagagem, você não vai, na verdade, sentir tanta dificuldade na interpretação. Beleza? Vamos mais adiante. E aí eu vou sair de novo aqui da frente. Vou movimentar aqui para cá, para vocês verem direitinho. Vamos falar agora, pessoal, do seguinte, ó. Quando a gente faz medidas, né, e vai escrever lá as medidas, a gente vai utilizar bastante os prefixos que acompanham essas unidades de medida. Como assim, professor? Quando você vai fazer uma medida, sei lá, de alguma coisa, né, um cômodo, você mede em metros, mas tem algumas coisas que não são adequadas, alguns
comprimentos que não são adequados medir em metro. Por exemplo, se você for medir a distância ou o comprimento de um palito de fósforo, você não vai medir em metros, você vai provavelmente medir em centímetros. Se você for medir a espessura do vidro de uma janela, você vai medir em milímetros. Se você for medir a distância entre duas cidades, você vai medir em quilômetros. Então, dependendo do que você vai medir, você tem unidades de medidas que são mais adequadas do que outras. E essas unidades de medida, por exemplo, a massa. A massa você tem que no Sistema Internacional de Unidades é grama. Mas se você vai pedir, sei lá, você vai comprar carne, você não vai pedir, eu quero aqui me dê 3.000 gramas dessa carne. Não. Você vai pedir, eu quero 3 quilos dessa carne, tá? Então é mais adequado comprar carne utilizando quilo do que utilizando gramas, que é a unidade padrão do Sistema Internacional. Então, essas coisas, né? Por exemplo, centi, mili, quilo, é o que nós chamamos de prefixos. Prefixos de unidade, que acompanham as unidades. Então, cada prefixo, e isso é muito importante, cada prefixo corresponde a uma potência de 10. Por exemplo, 1 quilo. 1 quilo corresponde a 10 elevado a 3 gramas, ou seja, é equivalente a 1.000 gramas. Tá? 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. O milímetro é um submúltiplo do metro, né? Equivale a quê? A você pegar o metro e dividir por 1.000. Então, é 10 elevado a menos 3, tá bom? O milímetro, aqui eu já falei do milímetro, o miligrama também, gigametro também. Então, você vai ter alguns prefixos que são importantes. 1 metro equivalente a 100 centímetros. 1 centímetro equivalente a 10 milímetros. 1 metro é 1.000 milímetros. 1 quilômetro equivalente a 1.000 metros. E assim sucessivamente. Aqui nós temos até uma tabela. Deixa eu vir aqui para esse lado e mostrar para vocês. Muito legal. Que é uma tabela que vem trazendo aqui o nome dos prefixos, os símbolos, a potência de base 10 e o significado de cada uma dessas potências. Então, giga, 10 elevado a 9, mega, 10 elevado a 6, que é o milhão, o giga é bilhão, tá? O quilo, 10 elevado a 3, o hecto, 10 elevado a 2, o deca, 10 elevado a 1, que é só o 10 mesmo, o deci, que é o prefixo, tá? É 10 elevado a menos 1, centi, 10 elevado a menos 2 e assim sucessivamente. Então, às vezes, quando isso aparece nas questões, os alunos ficam muito confusos, né? Por quê? Porque não conhecem, deixa eu mudar aqui, porque não conhecem esses prefixos. Às vezes as questões trazem ali a potência de 10, às vezes não, vai depender muito do vestibular, beleza? Então, por último, eu posso falar aqui dos extremos. Como assim os extremos, professor? São medições extremas, né? É uma medida muito, muito grande. A distância entre estrelas, a distância entre planetas, entre planetas não, mas entre estrelas e entre galáxias, por exemplo. Na astronomia é muito comum utilizar unidades de comprimento muito grandes. E aí é mais adequado utilizar o quê? O ano-luz. O que é o ano-luz? É a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. E quanto equivale um ano-luz? Equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, ou 10 elevado a 12 quilômetros. Nós temos também uma medida muito pequena de átomos, né? Dimensões de um átomo e de outros comprimentos extremamente pequenos, que usa o quê? O Angstrom. O Angstrom, simbolizado aqui pela letra A com a bolinha em cima, é equivalente a 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, é uma coisa realmente muito pequena. Tá certo? Então, essa aula chegou quase no limite do tempo, mas é uma aula muito importante para a gente entender a questão da medição, já que tudo na física requer um tipo de medição, né? A gente trabalha com grandezas, ou seja, com tudo aquilo que pode ser medido. Então, se você gostou aí da aula, pessoal, por favor, não deixe de se inscrever no canal para dar aquela força e também aquele like lá que dá essa força aqui pro canal, beleza? Um forte abraço e aí até a nossa
próxima aula.